Nuvens, pessoal. Nuvens. Como que a gente consegue colocar nossos arquivos nas nuvens? Olá pessoal, tudo bem? Alguns de vocês devem me conhecer, outros não me conhecem, então eu vou me apresentar. Eu sou o professor Felipe Puzanovski, eu trabalho na faculdade já há alguns anos já. Normalmente ministro disciplinas ligadas à área de informática, mas também a parte de logística, jogos de empresa, gestão do conhecimento, entre outras, né? Eu estou fazendo minha gravação aqui no Sítio do Sossego, né? Nesse lugar bem bacana aqui, que é um projeto de vida meu, e espero que eu consiga agregar conhecimento aí a vocês. Sintam-se à vontade para entrar em contato, eu vou deixar o meu e-mail aí na apresentação e vamos então aprender um pouquinho sobre nuvem, que se fala tanto. Foi uma sugestão minha, embora o curso seja de Office, foi uma sugestão que eu fiz ao professor Marcos e ele aceitou, achou legal, porque é a coisa mais moderna, é o que a gente está partindo. Eu creio que seja o futuro, seja essa questão aí da gente trabalhar em nuvem, tá certo? E vamos então ver de uma forma aí descontraída, um pouco leve, um pouco bem-humorada aí, aprender como é que são essas questões aí da nuvem, tá bom? Pessoal, vamos então para a nossa aula. Um abraço. Compreendendo a nuvem. Treinamento em Office para os funcionários da faculdade, professor Felipe Puzanovski, e-mail profnovski@gmail.com. Com a dimensão da poluição, já é possível ver os documentos armazenados na nuvem. Será que isso faz algum sentido, pessoal? Turma, eu vou começar falando um pouquinho da evolução de TI com vocês. TI é a que a gente chama a abreviação de Tecnologia da Informação. Tecnologia da Informação é toda essa parte de informática aí que vocês veem, tá? Se a gente está falando aí do pessoal, dos computadores, de tudo isso aí que a gente está falando de TI, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho da evolução de TI. No começo, os computadores funcionavam isolados, sozinhos. Parecia que era só uma máquina de escrever moderninha. Para a maioria das pessoas, não tinha como fazer muitas coisas, além de você digitar uns textos e fazer até algumas planilhas para cálculo. Mas quando os computadores começaram a ser ligados em rede, permitindo troca de dados entre eles, aí as coisas começaram a mudar de figura, né? Agora já dava para enviar e-mails, documentos e até jogar à distância. E os usuários começaram a ver o poder do computador, começou a ficar mais claro. Bom, os computadores, como é que eles se conectam uns aos outros? Através de equipamentos como esse que está aí no centro da tua tela. Esses equipamentos são chamados de switch. É como se fosse um Benjamin, desses que a gente liga várias tomadas ao mesmo tempo, né? Uma tomada só alimenta vários equipamentos. É mais ou menos a mesma coisa. Só é claro que esse equipamento aí do meio, o switch, ele é bem mais especializado, tá certo? Ele tem até uma certa inteligência ali para saber de onde que ele está recebendo e para qual computador que ele tem que enviar. Bom, além dos usuários, esses switches também eles conectam os servidores. O que são servidores, pessoal? São computadores como esse aí, olha, diferente, tá vendo? Eles são computadores muito poderosos e eles ficam armazenados, ficam colocados aí dentro desses racks, né? Parece uma geladeira, mas não é não, tá, pessoal? Isso aí são os servidores que estão aí, olha, cada prateleira dessa aí é um servidor. Esses servidores estão os supercomputadores e eles fazem o quê? Como o nome diz, eles servem aos outros, tá? Ali dentro você tem ali sistemas de e-mail, você tem os arquivos também dos usuários, né, das pessoas, podem ficar salvos ali dentro daqueles servidores. Eles hospedam páginas de internet, eles controlam as impressões. Então, os servidores eles servem para muita coisa. Mas só que para botar isso tudo funcionando, vamos ver um pouquinho do que a gente precisa.
A gente precisa de hardware. O que são hardware, pessoal? São as partes físicas que a gente tem na infraestrutura de informática. São, por exemplo, os switches que a gente acabou de ver, assim como os servidores. Nós também temos no-breaks, pessoal. No-break o que é? São equipamentos que têm bateria dentro dele, porque se faltar energia elétrica, eles continuam mandando energia um pouquinho para os servidores continuarem funcionando. Tem muita gente que tem no-break dentro de casa mesmo, para se faltar luz ou até para proteger os equipamentos, eles não pararem, não pifarem. Bom, você tem que ter equipamentos de backup. Backup são cópias de segurança. Se, por exemplo, estragar um servidor, você tem que ter o backup, você tem um lugar, uma forma de recuperar o que estava dentro dele, os dados, né? Da mesma forma, vai que você apaga sem querer um arquivo, puxa, e aí, o que você faz? Se você estava com esse arquivo no servidor, você pode ter como recuperar ele se você estiver fazendo backup. Para isso você precisa de equipamentos. Olha, esses servidores, isso aí tudo, pessoal, esquenta pra caramba, esquenta muito mesmo. Se o seu computador de vez em quando já esquenta, imagine um monte desses supercomputadores juntos. Bom, e para isso, para eles não pararem de funcionar, você tem que estar refrigerando eles 24 horas por dia. Esses servidores não param. Imagina o tamanho da conta de luz, né? Além disso, você também tem que ter sistema de prevenção de incêndio, porque se falhar a refrigeração, se tiver um curto-circuito, você não pode deixar pegar fogo simplesmente. Então você tem que ter sistema de prevenção de incêndio. Você também tem que ter gerador de energia elétrica. Vai que os no-breaks não dão tempo as baterias elas se esgotam antes de voltar a energia, e aí você tem que ter gerador de energia elétrica. Como aí na faculdade a gente tem gerador, né? Sistema de segurança, você também tem que garantir que não vai entrar qualquer pessoa, que quem entrar lá dentro do servidor, próximo aos servidores, eles não façam coisa que não devem. Então, para isso, você tem que ter câmeras, fechadura eletrônica, gravador de imagem. Bom, você também tem que ter o espaço físico em si para você colocar todos os seus servidores e todos esses equipamentos aí dentro. São as salas, né, que você precisa para garantir que os servidores vão ficar seguros, refrigerados, com energia sem problema algum. Você tem que ter esses racks especiais para os servidores. São aquelas coisas parecidas com a geladeira que a gente viu antes. Você acha que acabou? Não, isso é só o hardware, são as partes físicas. A gente também precisa de quê? Dos softwares. Os softwares são os programas e os sistemas que você instala nos computadores. Você tem que ter sistemas operacionais para os servidores, você tem que ter os sistemas de e-mail, você tem que ter um antivírus para garantir que não vão contaminar os arquivos, os dados dos usuários. Você tem que ter também o firewall. O firewall, pessoal, é um equipamento de segurança. É um dos equipamentos necessários para garantir que você não vai ter invasão de hacker, esse tipo de coisa. Você tem que ter os sistemas de backup. A gente tem os equipamentos e para funcionar os equipamentos você tem que ter os sistemas de backup. Também tem que ter os sistemas corporativos. Sistema de contabilidade, sistema acadêmico, sistema administrativo, como o Escola 1, por exemplo, que é o sistema acadêmico da faculdade. Você tem também páginas de internet. Pessoal, uma página de internet, quando você olha que tem um monte de figuras, de imagens, de áudio e tudo, na verdade, uma página de internet nada mais é do que um arquivo, e é um arquivo de texto, inclusive, que fica hospedado num servidor especial. É o que a gente chama de web server, servidor de web. Também você tem os arquivos de todos os usuários armazenados lá dentro, entre vários outros softwares que eu não vou ficar relacionando aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro. Você acha que acabou? Não, pessoal. Para a gente ver tudo isso aí funcionando, ainda precisa de peopleware, ou seja, é o pessoal que trabalha com a TI. Tá? Você tem que ter analista de sistema, profissionais de rede, técnicos de segurança da informação, pessoal para fazer manutenção dos servidores, pessoal de segurança do ambiente, que é aquela equipe de bombeiros, segurança da sala de servidores, etc. Tem que ter os técnicos de refrigeração. Caramba, é bastante coisa, né? Bom, você deve estar percebendo que essa brincadeira está ficando bem cara, né? E além de ter que comprar tudo isso e ter que pagar o salário de muita gente especializada, ainda não acabou não, ainda tem outras dificuldades. Olha só, quantas licenças de software que a gente precisa comprar? E se aumentar o número de funcionários ou se diminuir? E se algum funcionário não puder ir trabalhar, faltar ou ficar doente? Já pensou o técnico da segurança? Hoje eu não posso trabalhar.
poxa, os seus servidores, né, a sua rede vai ficar vulnerável ao ataque de hackers, certo? E se algum equipamento queimar, pessoal, será que a gente tem que ter um equipamento parado só para os casos de emergência? Que nem que a gente tem um step no carro só para quando um pneu furar? Pô, só que esses equipamentos são muito caros, né? Olha só, você está percebendo que isso aí realmente está ficando bem caro para você manter toda essa infraestrutura. Cada empresa tem que ter os seus servidores, os seus sistemas. Isso é bem caro, pessoal. E a internet? Aonde é que a internet está entrando nessa história toda aí? Bom, olha só, você entendeu como é que funciona mais ou menos uma rede dentro de uma empresa? É mais ou menos a internet, é mais ou menos igual isso aí, só que ela vale para o mundo inteiro. Os computadores no mundo inteiro eles podem se conectar dessa forma. A internet também tem seus servidores, seus switches, roteadores e vários outros equipamentos de rede. A internet, então, turma, permite a conexão de computador em qualquer lugar do mundo. Você já deve ter percebido também que é uma estrutura bastante complexa, né? Você pode dar uma olhada aí nessa figura aí, olha, onde esses computadores que estão representados aí com essa parte vermelha na frente, eles estão conectados uns aos outros, eles estão espalhados no mundo inteiro, eles estão conectados uns aos outros. Isso significa o que também, pessoal? Que se uma dessas conexões falhar, você vê que esses servidores que estão aí representados na figura, eles têm várias conexões saindo para vários outros pontos. Então, você vai continuar sempre ter como ligar um servidor ao outro, mesmo que um ou dois desses caminhos aí falhem. Bom, o legal é que a internet, então, permite que você conecte computadores de qualquer lugar, pode estar aqui do teu lado, com um computador em qualquer outro lugar do mundo. Ó, para as empresas, por exemplo, multinacionais, isso é muito importante. Como você está numa empresa aqui no Rio de Janeiro e você tem uma empresa lá nos Estados Unidos, você quer trocar informação com elas rapidamente. E a internet permite isso, entre uma série de outras coisas que vocês também já estão acostumados. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais como é que funciona isso aí. Tá vendo esse computador aí, esse laranjinha? Vamos dizer que ele está precisando pegar informações, dados que estão no servidor, lá naquele outro lado lá, olha, no computador verde. Repara que as ligações são essas aí em amarelo que estão piscando na sua tela. E olha que cada hora ela vai piscando por um lado diferente. Isso significa o quê? Que você tem na internet, existem vários caminhos para você fazer, para você conseguir recuperar os seus dados, suas informações, estejam elas onde estiver. E olha só, se um desses disquinhos aí que a gente chama de equipamentos roteadores, se um desses aí pifar, você sempre tem outro caminho para você conseguir buscar os seus dados. Olha, é uma estrutura bem complicadinha, não é? E é por isso que a gente já entende, começa a entender que tem uma nuvem aí desenhada. Com a evolução da internet, surgiram empresas especializadas em guardar dados. São os chamados data centers. Ou seja, centros de dados. Alguns deles, por exemplo, são da Amazon, da Google, da Microsoft. Existem uma série de outros data centers no mundo inteiro. Data center da UOL, data center do Yahoo. E, normalmente, essas empresas elas não têm um único data center não, tá, pessoal? Elas têm mais de um espalhado aí pelo mundo. Vamos dar uma olhadinha dentro de um data center agora, como é que é? Rapidinho. Plano de fundo aqui de um data center. Normalmente um data center tem aspectos semelhantes a isso. Você tem aqui de um lado e de outro você tem vários servidores, certo? São computadores de grande porte, onde data centers da Google, Yahoo, Microsoft, entre outros tantos aí, a Amazon, né? Ficam em locais similares a esse aí. E aí, pessoal, com a evolução da internet, com esses data centers, também estão sendo desenvolvidos sistemas e softwares que são executados lá dentro dessas estruturas e não mais dentro das estruturas das empresas, dentro dos computadores das empresas. São esses data centers com seus servidores funcionando através da internet e com os softwares e sistemas
que a gente chama de nuvem. Bom, mas você deve estar falando assim, mas exatamente por que nuvem? É uma abstração, pessoal. É tipo assim, a gente não sabe ao certo onde que estão os dados, mas a gente sabe que eles estão em algum lugar e que a gente tem acesso a eles, seja lá onde for. Para ficar mais claro, eu vou te dar outro exemplo. Imagina que você está aí passeando, né, com a sua família aí, dando um passeio de carro, né? Bom, antigamente eu até entendi um pouquinho de carro, quando você tinha carburador e tudo, né? Mas hoje em dia tem tanta tecnologia lá dentro que a gente já não sabe mais como é que funciona. Vamos supor aqui, olha, você sabe que dentro do carro tem um motor. Agora, como esse motor funciona? Você sabe? Eu já não sei mais muito bem não, é muito difícil, porque está muito complexo. Mas, de qualquer forma, você sabe como é que você usa o carro. Você sabe acionar o carro, você sabe para que ele serve para você viajar, e as pessoas usam os carros. Olha, na parte linguajar técnica, pessoal, a gente fala que isso é uma espécie que a gente chama de caixa preta. A minha caixa eu estou desenhando ela vermelha, mas a gente chama de caixa preta, tá, pessoal? Ignorem a cor. Bom, a gente sabe que o que é uma caixa preta para o pessoal técnico? Uma caixa preta significa que você tem aqui dentro um dispositivo que você não sabe como ele funciona, mas você sabe como fazê-lo funcionar. Você não entende o mecanismo de funcionamento, mas você sabe usar o que está aqui dentro. É a mesma coisa, só que no lugar de uma caixa preta, o pessoal de TI chama de nuvem. Assim como as redes de computador, a gente já chamava de nuvem antes e agora esse conceito se expandiu para essas casas da internet aí. Deu para ficar mais claro agora? Bom, aí uma pergunta vem, né? Por que as empresas deixam de usar os seus servidores, seus softwares dentro da própria empresa para usar na nuvem? Pessoal, você lembra de todos aqueles custos que eu falei com vocês aí? Aqueles custos, aqueles cuidados, aquela turma toda que precisa para manter essa infraestrutura de TI funcionando? A gente viu que aquilo é bem caro, né? E é por isso, então, na nuvem, uma empresa especializada, ela vai dividir todos esses custos e atividades dentro de todos os seus clientes. Um data center, ele não funciona exclusivamente para uma empresa. Ele tem seus clientes, várias empresas que vão colocar seus dados, seus softwares, seus sistemas lá dentro dela. E aí ela precisa de uma baita de uma estrutura, mas é uma estrutura só. Essa empresa, ela consegue então fazer o quê? Dividir os custos entre todos os seus clientes. E é por isso então que fica muito mais barato você usar a nuvem do que você manter uma estrutura dessa dentro da tua empresa. Mas além disso, dos custos, existem vários outros benefícios também da gente trabalhar em nuvem. Olha só, não importa se você está num celular, usando um notebook, usando um tablet, usando um desktop, você vai estar usando do mesmo jeito. Você vai acessar os seus sistemas, os softwares, os seus dados do mesmo jeito, em qualquer dispositivo que você esteja usando. Não importa também se você está abrindo o seu documento no Brasil, em Moscou ou em Timbuktu. Vai ser da mesma forma. Você também vai poder editar um documento junto com seus colegas, ou seja, você não precisa de fechar o seu arquivo, pedir para outra pessoa mexer um pouquinho para depois você continuar mexendo. Como normalmente acontece quando a gente tem os seus pacotes Office, os sistemas instalados localmente. O pessoal vai poder trabalhar todo mundo junto ao mesmo tempo. Se o seu computador estragar, se ele der defeito, você não vai perder seus arquivos. Por quê? Porque eles não estão no teu computador, eles estão na nuvem. Você também não precisa se preocupar com vírus nos seus arquivos. Por quê? Porque os data centers, eles possuem uma estrutura de segurança muito forte, muito parruda, né? Eles têm excelentes profissionais de segurança que estão sempre atualizando e sempre procurando para saber se tem alguma coisa de errada, se tem algum vírus que está querendo invadir os seus sistemas, seus arquivos. Bom, os softwares também estão sempre atualizados. Você já viu alguma vez aparecer uma mensagem no computador falando assim, seu sistema ou seu programa foi atualizado, você gostaria de reinicializar o computador agora, esse tipo de coisa? Então, quando você está trabalhando com os servidores na nuvem, você não precisa se preocupar com isso não, porque
As empresas estão sempre fazendo essa atualização de forma automática. Você também pode compartilhar pastas e arquivos. Dentro da empresa a gente consegue fazer isso, mas a gente só consegue fazer isso com pessoas dentro da empresa. Quando você está na nuvem, você pode compartilhar pasta e arquivo com qualquer pessoa no mundo inteiro. Muito legal isso aí, né? Vocês estão entendendo direitinho? Então, pessoal, mas aí você deve estar perguntando, poxa, esse curso não era de Office? Esse cara só está falando de nuvem, de servidor? Sim, você tem toda a razão. Era importante eu conversar isso com vocês para você entender o que era nuvem. Mas agora vamos dar uma olhada nos 2 pacotes Office de nuvem mais utilizados no mundo. A gente tem o Office Online da Microsoft. Olha ali, a gente tem Word Online, PowerPoint Online, Excel Online e uma coisa interessante é esse OneDrive aí, olha, que tem esse íconezinho aí, olha, que tem as nuvenzinhas. Esse OneDrive é como se fosse a tua pasta Meus Documentos na nuvem. É onde você vai guardar tudo que você digitar lá no Word Online, ou mesmo se você quiser pegar um arquivo teu que está no teu computador e subir para a nuvem, você pode guardar nesse OneDrive aí, olha. Esses então são os aplicativos, o conjunto de aplicativos que compõem o Office Online da Microsoft, tá certo? Agora a gente vai dar uma olhadinha na tela do Word Online. Olha lá. Se você reparar, se você já abriu o Word alguma vez no teu computador, você vai ver algumas coisas que estão um pouco parecidas aí, tá? E é isso aí, você vai abrir o Word Online, em qualquer lugar que você tiver, você pode fazer a digitação e algumas formatações aí no seu texto. Agora vamos dar uma olhada no pacote Office do Google. Ah, pessoal, o Google é menino, tá? Não é a Google, tá bom? Bom, o nome desse pacote chama-se G Suite. Você vai ter os similares ao que você tem lá nos programas da Microsoft. Você tem então o Google Docs, é como se fosse o Word. Você tem ali o Google Slides, é como se fosse o PowerPoint. O Google Sheets é como se fosse o Excel. Claro que eles vão ter algumas diferenças, pessoal, mas a função básica deles são similares. Uma coisa legal, você tem aí o Google Forms. Nós, professores, a gente utiliza bastante o Google Forms para fazer questões, provas, testes de múltipla escolha, de associação, esse tipo de coisa. Olha ali em cima o Google Drive. O Google Drive, pessoal, ele é assim, o similar ao OneDrive. Também é como se fosse a sua pasta Meus Documentos na nuvem. Tudo que você criar no Google Docs, por exemplo, no Google Sheets, já automaticamente vai ficar armazenado lá no Google Drive. E você também pode subir os seus próprios arquivos. E o Gmail, que eu acho que todo mundo conhece, né? Olha aí como é que é a carinha do Google Docs. É desse jeito aí. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que tem as ferramentas muito similares ao que a gente viu lá no Word Online. E é em cima desse documento aí, desse aplicativo do Docs, que eu vou sugerir a atividade que vocês façam. Mas não se preocupa, porque eu vou falar das atividades, mas depois eu vou colocar um vídeo explicando como é que você faz cada passo que está pedindo para você fazer ali, tá? Bom, então vamos às atividades propostas. A ideia é a seguinte: acessa a sua conta do Google. Você pode acessar pelo computador ou pelo celular. Ou pelo tablet. Afinal de contas, você está trabalhando na nuvem, né? Você vai criar uma pasta lá no Google Drive. Cria um documento de texto, dá uma olhada, explora um pouquinho os recursos que tem lá no Docs, começa a se familiarizar. Botar negrito, itálico, esse tipo de coisa. Depois você vai mover o arquivo que você criou para dentro da pasta que você criou antes lá em cima, né? Aí você vai clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta e você vai compartilhar com um colega seu. Você vai precisar do e-mail desse teu colega, tá? E aí depois disso, esse teu colega vai receber um e-mail onde ele vai poder clicar e acessar lá o seu arquivo, vai acessar a sua pasta e o seu arquivo. Aí você pede para ele acessar a pasta e digitar qualquer coisa no seu documento. Pode ser uma frase, uma palavra, não tem problema não. Pode, inclusive, você estar com o seu documento aberto na hora que ele estiver fazendo isso pelo computador dele. Você vai ver ele digitando, é bem bacana. Veja as alterações. Bom, vamos dar uma olhada agora num videozinho. Como é que você vai fazer isso aí tudo para você ficar bem claro, não ter dúvida alguma. Tá legal?
fazer um exemplo aqui de como que vai ser a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem. Todos nós temos conta do Google. Se você não tem, você pode criar de graça, então você não vai ter custo algum com isso, tá? É só você entrar no site do Google e falar que deseja criar uma conta. Se você tem um telefone Android, né, você já tem uma conta do Google, você tem um e-mail, tá? Então, você vai entrar, vai se logar na tua conta do Google, aí você vem nesses 3 pontinhos aqui, olha, no Google Apps, tá certo? E aí você vai clicar aqui no Drive, tá? Nesse aqui, ó, no Drive. Bom, uma vez que você entra no seu Drive, você vai clicar aqui em Novo e vai criar uma pasta. E você pode dar o nome que você quiser para essa pasta. E aqui então eu vou dar o nome dessa pasta. Eu vou dar meu nome o meu apelido que eu uso com os meus alunos aqui, tá? Prof. Novski, tá? Pode ser em letra maiúscula ou minúscula, tanto faz. Você vai criar essa pasta aqui. Pronto, ele vai fazer a criação da pasta, tá aqui, olha, viu? Igualzinho que você faz no teu computador, você faz lá, né? De forma bem semelhante, né? Aí eu peço agora para você criar um documento. Então você vai novamente aqui em Novo, Documentos Google, tá certo? Documento em branco. Você vai abrir então essa tela de um editor de texto, que é bem parecido com o Word, que a gente já está um pouco acostumado, né? Ele tem muitas ferramentas que são iguais, né? São correspondentes, né? Olá, meu nome é Felipe Puzanovski de Barros, tá certo? Você vai digitar um pouco mais aí, experimenta um pouquinho, né? Se você nunca usou esse editor, ele é bem legal. Você pode colocar aqui em negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor do texto aqui, tá certo? Fazer centralizar, tudo isso a gente vai ver com calma lá no curso de Word. E aí você pode vir aqui e colocar um título para ele. Meu documento. Feito isso, pessoal, ele já está salvo, o teu arquivo, ele já está salvo, né? Ele já vai fazer esse salvamento automático. Posso fechar o meu arquivo, certo? E aí eu vou pedir para vocês moverem esse arquivo para dentro da pasta, tá certo? Vocês vão mover esse arquivo para dentro da tua pasta que você acabou de criar, tá certo? Então, como que você vai mover esse arquivo? Você vê aqui, olha, a tua pasta está vazia, tá certo? Você vem aqui no Drive, você vai achar esse teu documento aqui onde você criou. Bom, eu venho até aqui no meu documento, eu clico nele e arrasto ele para dentro da pasta que eu quero jogar, olha. Eu clico 2 vezes sobre essa pasta, tá aqui, olha, o meu documento, eu arrasto para cá e fica dentro da pasta, certo? Agora eu vou voltar lá para o meu Drive, eu posso clicar tanto aqui quanto aqui do lado aqui, olha, não tem problema nenhum. Então eu voltei, né? A minha pasta que eu criei está aqui. E agora eu estou pedindo para vocês compartilharem essa pasta com algum colega de vocês. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em compartilhar. Aqui eu vou colocar as pessoas que eu quero compartilhar. Bom, pessoal, então eu vou compartilhar com felipe.barros@tesme.edu.br, certo? Tá aqui, ó, felipe.barros@tesme.edu.br. Eu clico aqui e estou compartilhando essa pasta com você. E aí você pode escrever o que você quiser. E aí eu clico aqui em enviar. Pronto, a pessoa já foi adicionada. Repara que ele fica até com um bonequinho aqui na pasta, tá vendo? Agora, pessoal, eu vou lá para minha outra conta do Gmail, tá? Eu criei outra conta, eu tenho a conta da faculdade, que foi essa que eu mandei, e essa que eu estou usando, que eu uso para trabalhar com os alunos. E tá aqui, olha, chegou aqui um convite para colaborar. Estou compartilhando essa pasta com você. E aí, repara que eu abri aqui, olha, eu posso clicar, fazer a minha edição, e depois eu não preciso nem me preocupar em salvar, porque isso já está sendo salvo automaticamente. Então essa é a atividade que eu quero que vocês tentem fazer aí, para ver se vocês entenderam direitinho como é que é trabalhar em nuvem, né, e quais são os benefícios desse trabalho. É claro, pessoal, que
existem também algumas complicações. Por exemplo, se você não tiver internet, você não consegue trabalhar na nuvem. Uma coisa também é que, se a gente vai ver que lá no Word a gente tem muita coisa que a gente consegue fazer, você não vai ter todos aqueles recursos, né? Mas eu conheço muita gente que trabalha exclusivamente dessa forma, não tem licença nenhuma no computador, não tem software instalado, trabalham simplesmente aí. Então, turma, essa é a atividade que eu estou propondo aí para vocês, para a gente entender um pouco melhor como é que é esse negócio de trabalho em nuvem. Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitosa essa aula. A gente se encontra na próxima sessão aí. E se tiver dúvida, eu tenho um e-mail aí, olha, profnovski@gmail.com, que eu criei só para trabalhar com os meus alunos, tá certo? Um grande abraço e até mais, turma.